Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula de cálculo 2. Eu gostaria de iniciar a aula dizendo então que o professor já recebeu as atividades que vocês enviaram da lista, já fiz a correção e já postei a nota lá no SIGA, né? Vocês podem já ter observado então lá tá o resultado. Com esse resultado, então, em relação às notas, a gente fecha o semestre. E aí, então, para a questão de registro, né, para ficar depois gravado, eu vou dar uma possibilidade para quem não atingiu a média ainda, até a semana que vem, então, na véspera da nossa próxima aula, que seria no dia 17, então até o dia 16, à meia-noite, para até vocês avisar o colega, né, alguém que venha procurar ainda colocar em dia a disciplina, então até o dia 16 ainda vou estar aberto para receber os trabalhos em atraso. E aí, então, no dia 17, vai ficar, então, a web da semana do dia 17, que é a semana que vem, para a convocação para os alunos que vão estar em exame e orientações para o exame. Tá? Então, com a aula de hoje, para quem já atingiu a média, então a gente já pode ir fechando o semestre e eu vou deixar, então, a aula que vem para orientação de exame e para, na última semana, então, a aplicação do exame. A aula de hoje, então, a gente vai trabalhar com a transformada de Laplace, eu vou trabalhar com uma lista, tá? E essas atividades, então, é um assunto que vocês vão ocupar bastante durante o curso, né? Por isso que eu resolvi trabalhar. Só vocês não vão precisar me entregar essa lista, né? Conforme eu já havia comentado com vocês. Beleza, pessoal? Então, eu vou fechar a minha câmera e aí eu vou explicar para vocês, então, o conteúdo. Então, o que é a transformada de Laplace, né? Da onde que surgiu a transformada de Laplace e o que ela é, né? Então, o Oliver Riaviced, né, quando estudava processos simples para obter as soluções de equações diferenciais, ele vislumbrou um método de cálculo operacional, né? Então, o que é um método de cálculo? Ele chama uma maneira diferente, né, uma forma operacional, que leva um conceito matemático de chamado então de transformada de Laplace, que é um método, na verdade, simples que transforma, por exemplo, um problema de valor inicial, PVI, isto é, uma equação diferencial com uma condição inicial, né? Aquelas equações que a gente tinha visto, que tem as chaves, daí tem o valor de uma entrada, o valor da segunda entrada, né? Então, uma condição de contorno, que eu falava para vocês, transformar isso numa equação algébrica, né? De modo a se obter, então, uma solução deste PVI de uma forma indireta. Então, o que é essa forma indireta? É sem fazer o cálculo de integrais e derivadas. E em seguida, então, ele aplicando-se então, a transformada de Laplace inversa, né, se obtém a solução geral de uma equação diferencial dada. Pela simplicidade desse método, o mesmo então é muito usado na matemática, na computação, nas engenharias, na física e em outras ciências aplicadas. Né? Chama bastante atenção aqui que a área de você se assimila muito à engenharia, pensando na parte elétrica, mecânica, e os engenheiros gostam muito de usar a transformada de Laplace. Por quê? Porque ela resolve uma equação diferencial de uma forma mais rápida e indireta, sem usar derivadas integrais. Então, a gente trabalhou aqui no cálculo 2 alguns dos métodos de resolver, né, a separação de variáveis, as equações exatas, as homogêneas, vimos até uma aplicação, mas todas elas requerem um trabalho matemático, né, que para resolver precisávamos então de uma forma de aplicar derivada, integral, né, e às vezes os processos se tornam grandes, né, então pensando nisso, então esse método foi inventado, que é para fazer o quê? Facilitar a resolução, né, obter uma forma mais rápida. Então, portanto, então a transformada de Laplace, ela converte, né, uma equação diferencial na função incógnita f de t em uma equação algébrica f de s.
né? Este é um método, então, que simplifica o problema de encontrar a solução f de t de uma EDO, pois equações algébricas são mais simples de serem resolvidas, né? Então, a gente já sabe, vocês já lembram, né? O que é a equação algébrica? Equação algébrica, só para a gente entender, se você tiver a equação lá do x mais 1 igual a 0. Se você tem essa equação aqui, isso eu estou falando de uma equação algébrica. O que é a equação diferencial? É que você tem lá o símbolo da derivada, y duas linhas, mais y' mais o y igual a 0. Então, isso é uma equação diferencial. Ou que tenha lá a sua derivada de ρ de x sobre a derivada em relação a y. Então, você está variando x na variável y. Então, quando eu tenho um problema diferencial, vocês já aprenderam pelos métodos, que é um processo mais longo. Então, o que a transformada de Laplace faz? Ela sai desta escrita aqui, por meio de processos, e vem a trabalhar com uma forma algébrica, uma forma mais direta, mais rápida de se resolver. Notação, então. A notação da transformada de Laplace, considerando, então, uma EDO na função incógnita f de t, pode ser escrita assim, ó, L é transformada de f de t, de Laplace, né, o L de Laplace, é igual a f de s. E a notação da transformada de Laplace inversa é que tem um sinal negativo aqui, menos 1 em cima. Então, são duas formas que a gente vai ver, né, que é você fazer a transformada de Laplace direta ou aplicar a transformada de Laplace de forma inversa. A definição, então, se eu tenho uma função f de t, definida para todo t maior ou igual a 0, a transformada de Laplace de f de t é uma função f de s, definida como? Então, a transformada do f de t vai ser, que é a mesma coisa que um f de s, vai ser uma integral que vai do infinito até 0, de e elevado na menos st vezes f de t de t. Então, todas as soluções ou as fórmulas, né? Vamos pensar assim que uma tabela de relações matemáticas que vocês vão ocupar, elas se originam a partir dessa definição. Então, vários casos a gente poderia deduzir por esta integral aqui, né, que é uma integral imprópria, né? Então, para todos os valores ds, para quais então a integral imprópria converge. Então, eu resolver isso aqui para vários exemplos, vai ser possível a gente chegar numa tabela, né, que essa tabela já é pronta, tá? E aí também a gente tem alguns teoremas, por exemplo, o teorema da linearidade da transformada, né? Se eu tenho dois valores constantes, a e b, né? Eu tenho uma transformada de uma função a f de t mais uma bg de t. Então, isso é a mesma coisa que eu tirar essas constantes para fora, ó. Eu boto o a para fora, né, e multiplico a transformada. Então, eu tenho a transformada do f mais a transformada do g. E eu tenho a e b multiplicando essas transformadas. E aí, então, pessoal, considerando então aquela relação lá, a gente chega nessa tabela aqui, tá? Essa tabela eu já dou pronta ela para vocês, mas a partir daquela equação, né, se você tem a FDS, a gente pode trabalhar através das definições matemáticas e encontrar, né, chegar nessa solução FDS. Então, o que é o nosso trabalho agora? É aprender a utilizar essa transformada, então, sair do f de t para o f de s, olhando a partir de uma tabelinha. Então, essa tabelinha eu coloquei lá para vocês no SIGA, né? E em termos operacionais, né, na prática, vocês vão estar resolvendo uma EDO lá aplicada na parte elétrica, vão estar aplicando EDO, qualquer área ali da elétrica ou da mecânica, da engenharia, vocês vão poder recorrer, então, a essa tabela, e a partir dessa tabela você acha as soluções. Então, aqui são... a gente vai resolver vários exemplos agora para conseguir identificar como que faz a leitura da tabela e o que significa cada coisa, tá?
Então, nós vamos ver exemplos. Então, encontrar as transformadas de Laplace, né, usando a tabela. Então, aqui, por exemplo, eu teria uma função, né, eu tenho uma função f de t que é igual a 1. E eu quero resolver, encontrar, então, qual que é a transformada de Laplace. Né? Então, aplicar a transformada de Laplace é calcular qual que é a transformada de U1, quanto que vale a transformada de U. Então, a gente vai procurar na tabelinha onde que está a função dada. Então, por exemplo, eu dei a função para vocês encontrar a transformada de 1. Então, eu já sei que a resposta da sua transformada, que é o FDS, é igual a 1 sobre S. Então, é igual a 1 sobre S. Então, a transformada de 1 é igual a 1 sobre S. Então, a resposta final, f de S, é igual a 1 sobre S. Para um S maior, igual a zero, maior que zero. Perdão. Se eu tenho que calcular, por exemplo, a transformada de menos 5t ao quadrado. Então, se você olhar o 5, tu não tem na tabelinha aqui. Né? O 5 você não encontra ele pronto. Mas o que a gente encontra pronto nessa tabela? Eu encontro pronto o valor do t ao quadrado. Ó. T ao quadrado, a sua transformada é 2 sobre S ao cubo. Então, eu vou escrever que a transformada de menos 5t ao quadrado, eu enxergo que esse 5 está multiplicando t, então eu copio o menos 5 e vai multiplicar o valor da transformada de t ao quadrado, que é 2 sobre S ao cubo. Aqui, ó. Então, se eu pegar esse cara, vou copiar para cá. E o trabalho de vocês agora é só fazer a continha. 5 vezes 2, 10 sobre S ao cubo. Então, o valor da transformada de Laplace de menos 5t ao quadrado, de uma função 5t ao quadrado, vai ser dado, então, por f de S igual a menos 10 sobre S ao cubo. Pessoal, ok até aqui? O S seria a resposta da transformada. É uma função, Pablo, que a gente converte uma f de t numa f de s. É uma troca. Como pensa assim que você fizesse uma troca de variável para ter a solução. Se eu voltar aqui, ó, que a f de t é como se fosse então a resposta, né, da transformada, a transformada da função, né? Você aplica a transformada para chegar nessa função final FDS, né? É uma função FDS, dá para entender dessa forma. Depois eu acho que com os exemplos, mais exemplos, eu quero tentar ver se vocês conseguem relacionar, que dá para depois no final da aula, acho que vocês conseguem identificar. O bom seria se eu não lembro se eu trouxe aqui, mas o legal é que a gente consiga identificar com o tempo, né? Vocês estão sendo apresentados, né? A primeira para os conceitos da transformada, mas o legal depois eu vou ver se eu tenho um exemplo que fizesse um comparativo para vocês enxergar, por exemplo, resolver uma equação diferencial por um método e aplicou a transformada de Laplace, né? Então, só para tiver a velocidade que é de cálculo. Eu olhei as listas, teve um aluno que eu vi que pegou na equação diferencial exata e aplicou separação de variáveis. Então, isso é bacana da matemática, que a gente começa a identificar que tem várias formas, vários caminhos da gente resolver o mesmo problema, né? Cada um pensando de uma forma. Isso que é bem rico da matemática. Vamos ver mais um exemplo. Ó, então, se eu tenho, por exemplo, que encontrar a transformada de 3e na menos 2t. Então, a função e tem lá como resposta, ó, a função e você tem. Então, tem que identificar o que é o 3 e o que é o a. Né? Então, eu tenho aqui para identificar a função ds sempre vai ser uma resposta.
Tá? O S sempre vai ser uma função de resposta. Vai mudar aqui o valor do A. Como o 3 é uma constante, eu vou tirar o 3 para fora e vou calcular a transformada só do e da menos 2t. Então, o que é a transformada de e elevado na t? É 1 sobre s menos a. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre s menos o valor do a. Então, o valor do a aqui é menos 2, né? Então, aqui eu vou colocar o menos 2, que vai fazer o jogo da fórmula com esse menos, vai ficar menos com menos, mais. Então, a transformada de 3e na menos 2t é 3 sobre S mais 2. Então, a transformada f de S é igual a 3 sobre S mais 2. Eu acho que já aplicando o método, você consegue já verificar que é rápido, é uma forma indireta, né? A gente fala uma forma indireta, mas em poucas linhas você resolve uma equação, poucos passos, né? Você faz uma manipulação algébrica, algumas trocas e já tem uma resposta. Por isso que ela é muito, muito utilizada, a transformada de Laplace. Porque, vamos dizer assim, você não perderia muito tempo para desenrolar toda a matemática por trás disso, né? Mas é muito importante vocês entenderem todo o processo, saber que tudo isso se origina de uma derivada, de uma equação diferencial, que pode ser resolvida por vários métodos, e então no final lá a gente chega então a essa transformada de Laplace. Beleza, pessoal? Por exemplo, se eu tenho aqui o f de s, o f de t, a função, é e na menos 3t mais 10 seno de 5t. Então, eu vou aplicar aqui a transformada de Laplace, né? E aí a gente vai identificar que eu tenho a função e e eu tenho a função seno. Então, o e é 1 sobre s menos a. Então, eu tenho 4 multiplicando o e na 3t. Então, ó, identifica que aqui está 1 sobre S. Eu vou colocar para cá o 1 sobre S. Ó. Então, vai ficar o 1 S menos A. Vou botar aqui, ó. S menos o A. Como o A é menos 3, menos menos mais. Então, S é mais 3. Seno, ó, 10. Seno de 5, ó, seno de kt. Então, vai ficar k sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Então, quem que é o k do seno, né? É o k, é o quem está multiplicando com o t, ó. Então, aqui o k é o 5. Então, eu vou colocar 5 sobre s quadrado mais 5 ao quadrado. Posso multiplicar 10 vezes 5, 50. 5 vezes 5, 25. Então, a minha solução final é 4s mais 3 mais 50s ao quadrado mais 25. Então, a transformada de Laplace da função f de t é o f de s, que é a resposta, dada então por essa expressão. Ok? E agora a gente vai olhar então para a transformada inversa de Laplace. Então, um teorema 2 chamado unicidade da transformada de Laplace transformada inversa. Tá? Então, se eu suponho que eu tenho as funções f e g de t, e ela admite então a transformada de Laplace numa função f e uma função g, todas em relação a s, o meu f de s vai ser igual ao meu f de o meu g, né? Perdão, o f de s igual ao g de s para todo s maior que c, né? Então, o f de t vai ser igual ao g de t.
Então, logo, através do Teorema 2, é dito que duas funções não podem ter a mesma transformada de Laplace. Assim, se o f de s é transformada de Laplace de alguma função contínua, f de t, então f de t é univocadamente também determinada. Essa observação, né, permite fazer a seguinte definição. Se eu tenho uma função f de s que é igual à transformada da f de t, então eu posso chamar que o f de t, né, chamamos então de f de t, a transformada de Laplace inversa da f de s. E definimos ela como? Então, a f de t é igual então à transformada inversa da f de s. E agora, então, a gente vai fazer o caminho inverso, né? Como que a gente faz o caminho inverso? Então, eu vou aplicar agora a função f de t. Então, encontrar a f de t, aplicando, então, a transformação inversa de Laplace nos exercícios. Então, eu tenho agora a questão que foi dado o f de s. Lembra que essa tabela aqui nos fornece o f de s na direita, e a tabela da esquerda apresenta o ft. Tá? Então, você tem aqui uma tabelinha f de s que é f de t. Então, neste caso aqui, você tem a resposta que o f de s é 1 sobre s ao cubo. Então, você quer encontrar o f de t. Quer encontrar quem é o valor do f de t. Tu vai aplicar, então, a transformada inversa do f de s, ou seja, tu quer calcular a transformada inversa da função 1 sobre s ao cubo. E a gente vai procurar, então, nesta função aqui, ó, o que eu tenho mais parecido com 1 sobre s ao cubo. Eu tenho mais parecido aqui um 2 sobre s ao cubo. E aí, agora a gente tem que usar as propriedades da matemática, de multiplicação e divisão, para tornar esta parte aqui como um 1 sobre s ao cubo. Então, você quer procurar essa transformada de 1 sobre s ao cubo. Então, como que eu faço essa expressão virar 2? Como que eu posso fazer isso? Você pode multiplicar a parte de cima por 2 e a parte de baixo por 2. Porque quando você multiplica uma expressão 2 vezes alguma coisa e divide por 2 vezes a mesma coisa, você concorda que eu permaneço com a mesma uma expressão equivalente? Não estou estragando a equação, estou obtendo uma equação equivalente. Se eu multiplico por 2 e divido por 2, logo isso é 1. É como se eu não estou estragando a equação. Então, na transformada inversa, acontece muito de você ter que fazer essas manipulações. Então, eu adiciono um 2 multiplicando, coloco um 2 dividindo. Agora, se eu olhar 2 sobre 2s ao cubo, está bem parecido com isso? Tá. O que tem de diferente aqui? Tem de diferente nessa expressão que você tem um 2 sobrando. Então, eu tiro para fora esse 2 e já encontro a transformada de 2 sobre s ao cubo. A inversa, ó, 2 sobre s ao cubo. Quem que é a inversa de 2 sobre s ao cubo? A inversa eu procuro aqui, ó. T ao quadrado. Então, eu vou ter 1 meio na frente vezes t ao quadrado. Então, 1 vezes 2, t ao quadrado sobre 2. Então, a inversa da f de s, que é 1 sobre s ao cubo, é t ao quadrado sobre 2. Geralmente, essa partezinha aqui de estar multiplicando e adicionando, ela não é muito usual da matemática, porque às vezes parece que não se tem uma lógica para isso. Mas aqui vocês têm que ter a percepção que multiplicar o numerador e o denominador por 2, eu vou obter uma resposta equivalente, e eu faço isso com o objetivo de encontrar 2 sobre s ao cubo. Tem que transformar 1 sobre s ao cubo desta maneira. Tem que ter 2 sobre s ao cubo, porque só 2 sobre s ao cubo é igual a t ao quadrado. É uma tabela pronta que isso é verdade, né, se a inversa for t ao quadrado. E a f do t ao quadrado é 2 sobre s ao cubo. Então, tem que fazer sempre essa correspondência. Então, uma das maneiras que a gente vai usar bastante é multiplicar o de cima pelo de baixo, né, usando as manipulações
algébricas que são possíveis de se fazer. Perguntas, pessoal, dúvidas? Vamos fazer mais um exemplo, ó. F de S é igual a 1 sobre S mais 2. Então, vocês, aqui eu já fiz um recorte, né, de 1 sobre S menos A. Mas se vocês puderem olhar depois lá no SIGA e pegar o formulário, vocês vão ter que procurar identificar essa linha, né? Não vai vir pronta essa linha vocês procuram na tabela, e eu percebo que 1 sobre S mais 2 é o que tem mais parecido, é 1 sobre S menos A. A gente teria que identificar, mas quem é que seria o A aqui para nós, né? O A é o 2, né? O valor do A é 2. Agora, se aqui eu tenho menos, né? A única forma dele se tornar positivo era só se esse cara aqui fosse um menos 2. Então, eu vou procurar calcular a transformada de 1 sobre S mais 2. Então, para mim encontrar quem é o valor de A, né, eu tenho que talvez fazer agora aqui uma manipulação. O que é S mais 2? S mais 2 é a mesma coisa que eu ter menos o menos 2, ó. Porque se o meu A, vamos botar aqui do ladinho, se o meu A vale exatamente menos 2, aí eu vou ficar com S mais 2. Então, eu tenho 1 sobre S menos o menos 2. E aí eu consigo dizer que eu tenho aqui uma expressão que é 1 sobre S menos o meu A. Então, o meu A aqui é um menos 2. Então, eu sei que isso é o equivalente a E na AT. Tem, ó, isso é E elevado na AT. Quem é o A que eu encontrei? O A que eu consegui descobrir é um menos 2. Então, no lugar do A, você vai colocar o menos 2. Por isso, então, que a minha FT é igual a do E elevado na menos 2T. Então, né, a minha função f de S, que era igual a 1 sobre S mais 2, né, a sua transformada inversa dessa função é a função E elevado, então, na menos 2T. Tranquilo? É bem provável que vocês gostaram mais da transformada, o pessoal mais da área da engenharia, vocês que têm esta área afim, mais do que as equações diferenciais, né? Nós, professores da área da matemática, a gente trabalha com as transformadas de Laplace, mas às vezes, na minha visão, a gente às vezes não vê muito sentido essas trocas, mas ela tem um significado, ela tem uma parte operacional rápida, né? Muito direta. Né? Então, em algumas questões que vocês vão aplicar, né? Não vai ter todo o sentido matemático para você parar lá de estar resolvendo uma aplicação, você precisa saber a resposta da EDO muito rapidamente. Então, esse método, você já percebe que em poucas linhas você já tem essa solução. Então, ela é uma forma direta, uma forma rápida, mas todo o caminho que a gente fez aí de estudar alguns dos métodos, né, acho que é importante para você ter o entendimento de onde que surge tudo isso, né, e depois vai se evoluindo, então, os estudos, tá? Mas é bem importante também eu falar que este assunto das transformadas de Laplace, né, ele é um assunto já de um cálculo bem avançado, tá? Então, muitas vezes você não vai encontrar isso em livros de cálculo 2, tá? Lá no cálculo 3 em diante, ou um cálculo mais avançado que se estuda, né? Em algumas universidades até se deixa para se trabalhar esse assunto adiante, né? Por exemplo, após uma graduação. Mas vocês, na área de vocês vão ocupar, né? Então, por isso que foi colocado isso na ementa. Mas eu já vi que vocês gostaram das transformadas, isso é bom.
Beleza, gente. Então, assim, era para dar uma introdução para vocês aplicar isso, né? Porque vocês vão ocupar na aula de hoje. E com isso eu preparei então uma listinha de exercício lá no CGA, lista 4. E eu gostaria então de deixar aí vocês trabalhar agora, ó, são 7h34, né? Mais uma hora aí que vocês podem ir trabalhando, se vocês quiserem permanecer e tirar as dúvidas. E aí eu deixo então um pensamento para vocês. Eu vou parar então a gravação e eu vou ficar disponível também para as orientações e dúvidas lá em relação à avaliação realizada, em relação às atividades que